O pastor Marco Feliciano comenta a fala de Xuxa sobre reescrever a Bíblia. Sara Shiva faz um alerta e diz: por isso tantas pessoas estão indo para o inferno. Senhor povo de Deus, eu vou falar nesse momento como pastor. Uma senhora muito famosa aqui do Brasil acabou de jogar uma pá de cal em cima da sua biografia ao dizer que a Bíblia Sagrada tem que ser reescrita. Alguém diga a ela, por favor, que a Bíblia Sagrada é o livro mais publicado em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo, em todas as épocas. Só no Brasil, em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a impressão de 100 milhões de exemplares. A Gráfica da Bíblia imprime no Brasil 3 Bíblias por segundo, perfazendo 8,5 milhões de exemplares por mês. E nós, cristãos, católicos ou evangélicos, acreditamos no conteúdo da Bíblia, que é imutável, é imponderável e é verdadeiro. Sabemos sim, senhora, que a Bíblia teve mais de 40 autores que foram inspirados por um único autor, o próprio Deus. Senhora, dar pitacos em algo que a senhora não entende e que é objeto de fé da maioria dos seus compatriotas que lhe proporcionaram fama e riqueza é no mínimo desprezível. Agora eu falo como deputado, um legislador que cria, aprova e desaprova leis. Senhora, por mais que uma lei não lhe agrade ou pareça absurda ou fora de época, lei não se discute, lei se cumpre. Você tem a opção de não cumprir, todavia deverá arcar com as responsabilidades caso seja penalizada. A Bíblia é um livro de fé, de ensinos, de filosofia, de história e de leis. As leis nela contidas podem não lhe agradar, podem parecer retrógradas, podem parecer sem sentido e até sem cabimento. Todavia, senhora, leis não se discutem, se obedecem, se cumprem ou não. Neste caso, arque com a penalidade. Agora eu volto a falar como pastor. Neste livro que a senhora quer, mas nunca conseguirá mudar, estão as leis de Deus estabelecidas. Se não obedecê-las, não importa o que a senhora acha ou não, o que a senhora pensa ou não, a senhora será um dia julgada e condenada caso não as cumpra. E eu não estou falando aqui do Velho Testamento, tá? Mas do Novo, onde o sacrifício perfeito foi feito por Jesus, sim. E lá está escrito, sim, em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não termina aí, senhora. Ele continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O amor e a graça estão condicionados nesta lei. Eu te livro da condenação, diz Deus, mas para isso tem que mudar de vida, tem que ter arrependimento dos seus erros e deixar os maus caminhos. E o que passar disso é pura especulação de quem quer Jesus como Salvador, mas não quer como seu Senhor. Afinal, para chamar alguém de Senhor, você tem que ser submisso, respeitar as suas leis, ainda que não goste delas. Viva a Bíblia, viva a nossa fé cristã. Larga é a porta que conduz para a perdição, para o inferno, para a desgraça, para a morte eterna. E estreita é a porta que conduz para a vida eterna, para a salvação. Ou seja, ele falou que muitos vão entrar pela porta larga. E nós precisamos prestar atenção no que ele falou, porque se a porta da perdição é larga e muitos são os que vão passar por ela, como ele disse em Mateus capítulo 7, e estreita é a porta da salvação, poucos são os que vão passar por ela, nós não podemos ir no embalo do poder da maioria, como o mundo ensina. Nós precisamos entender que a maioria será escrava. A maioria será e permanecerá na escravidão da imoralidade, na escravidão do engano, na escravidão do pecado, na escravidão das vontades erradas até a morte. A maioria nunca experimentará ser livre nas vontades, ser livre na área da sua sexualidade, ter as suas vontades completamente transformadas de dentro para fora. A maioria, e é a palavra, o Senhor Jesus que disse isso. E aí que nesse movimento mundano de o poder da maioria, a gente vai ver milhares de pessoas, que não conseguem ser livres, continuam sendo escravos e escravas da imoralidade sexual, dos pecados sexuais, dos demônios da imoralidade, são escravos, são encarcerados nas vontades imorais. E a gente vai ver essas pessoas, ao não conseguirem vencer, elas começam a criar um movimento, espalhado pela terra, um movimento de orgulho do pecado, orgulho da imoralidade, orgulho de ser cachorra, orgulho de ser pervertida, orgulho do cara ser pervertido. Tá quase chegando a ponto de existir orgulho de existir gente envolvida com podridão de pedofilia. O mundo está caminhando para isso, para um ponto onde as pessoas estão começando a dizer: eu faço, eu não consigo vencer, vamos ter orgulho e bater no peito. Você também faz, vamos juntos fazer. Você também está com esses desejos, isso é natural, isso é da natureza, todo mundo tem, tá vendo? A maioria tem, então se a maioria tem, olha aí,
Se a maioria é assim, isso é que deve ser o normal. Quem não tem é que é hipócrita, que está mentindo, que não consegue, e na verdade estão fingindo, botando uma máscara de religião, porque na verdade todo mundo tem. Então vamos todos celebrar o erro, o engano. É isso que está acontecendo no mundo. O mundo está fazendo uma festa e uma celebração com o erro, com o pecado, com o engano, com a escravidão. E o mundo está querendo exaltar a escravidão, como se a escravidão fosse uma coisa boa, entendeu? Mas a escravidão, o nome já diz, né? Escravo, preso. E não é de Deus que a pessoa é escrava. A pessoa não é escravo de Deus, não é escravo do inferno, escravo do diabo, escravo do pecado. E o mundo está fazendo isso, tá? Fazendo um movimento de exaltar a escravidão. A gente vê na mídia, formadores de opinião, artistas, pessoas, né, que têm muitos seguidores, né, exaltando a imoralidade, exaltando a escravidão que essas mesmas pessoas vivem. E essas pessoas propagam a escravidão que elas vivem como se fosse um tipo de liberdade, como se fosse uma coisa boa. Presta atenção, não é porque a maioria está cega que o que a maioria está seguindo é o certo ou é a verdade. A Bíblia fala que a maioria vai para o errado. A Bíblia fala que a maioria será enganada. Não é porque a maioria está indo, porque aquela pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores, que aquele é o caminho certo. Pelo contrário, a Bíblia fala que esse provavelmente é o caminho do inferno, do erro, do diabo e das trevas. O conceito do mundo sobre liberdade é que ser livre é fazer o que quer, fazer o que se tem vontade, fazer o que se dá na telha, o que eu sinto vontade, então eu faço, eu sou livre. E essa é a mentira do diabo. Ser livre não é fazer o que quer. Por quê? Porque às vezes nós queremos o pior. Então, quando queremos o pior para nós e fazemos o pior para nós, nos destruímos. Então, isso significa prisão e não liberdade. Quer um exemplo fácil de entender isso? Quantas vezes a gente já viu pessoas, ou aconteceu com a gente, que se apaixonaram por alguém que não presta? Quantas vezes eu já atendi mulheres dizendo assim, pastora, eu tô apaixonada pelo fulano, pelo cara, pelo tal, assim. Ah, tá, querida. E aí, qual é o problema? O problema é que ele já me traiu, ele não presta, ele é um canalha. E agora? Agora eu não sei o que fazer porque eu tô apaixonada. Ou seja, eu quero um homem que me faz mal. Às vezes acontece com os homens vêm me falar, a mulher já me botou chifre, eu não consigo esquecer ela. Quantas vezes já aconteceu na tua vida ou na vida de alguém que você conhece, a pessoa querer o pior, querer alguém que lhe faz mal. Ou seja, fazer o que quer não é sinal de ser livre, e sim querer o melhor para você é liberdade. O conceito de liberdade, o conceito de prisão que o mundo diz, né, que o mundo ensina, é completamente diferente da realidade, da verdade do que realmente é ser livre e é ser prisioneiro. Né? Prisioneiro, né, prisão é um lugar de onde você não consegue sair, onde você não pode ou não consegue sair, você fica ali travado, travada. Né? Então, o que é uma prisão? É você querer, você não consegue sair daquilo. Querer o que te destrói, querer o que te faz mal, isso é prisão. Entendeu? Ser livre de verdade é ser livre nas tuas vontades, é ter dentro de você, vencer por dentro. A transformação das suas vontades tem que acontecer por dentro. Vencer de verdade não é uma aparência, é vencer aqui dentro. É não querer mais o que te faz mal. É você simplesmente não querer, não ter mais vontade. Um outro exemplo muito comum é quando a pessoa desenvolve um problema de saúde, né? Vamos imaginar uma pessoa diabética, pode morrer se comer o açúcar, mas a pessoa sente o prazer em comer o açúcar, ainda que aquele açúcar faz mal para a pessoa. Ou seja, nem tudo que nos dá prazer faz bem. Às vezes, os nossos prazeres estão sendo malignos porque eles foram para a gente, entraram na nossa vida, foram inseridos na gente de uma maneira maligna. Criamos o hábito, o costume, os prazeres são aprendidos. Nós podemos sim reeducar nossa mente, nossa alma, a começar a ter novos prazeres. E Deus, Ele é o mais interessado em fazer isso nos filhos e nas filhas dele, para que a gente realmente alinhe nossos prazeres com os prazeres de Deus, com aquilo que agrada a Deus. E você precisa querer se colocar à disposição dessa transformação. Você precisa entender que a maioria vai ser escravo até morrer. Se você não quer andar com a maioria para a porta larga, quer ir para a porta estreita, ir com realmente um grupo de pessoas que Jesus falou que vai ser salvo, que realmente vai entrar pela porta estreita, tá? Você vai precisar querer, porque Deus não vai obrigar você a essa transformação. Não é uma transformação que acontece naturalmente. Não, pode até ter algumas áreas mais fáceis que a gente vai naturalmente, mas a maioria das áreas, principalmente na área que a gente teve desde criança o ensino errado, a gente já tem uma programação, um grupo de crenças, e isso para ser quebrado não é fácil.